Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Esta é a lição para domingo, dia 15 de março de 2026. Tema: substância. Versículo de ouro, Provérbios. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta tristeza alguma a ela. Leitura responsiva, Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que mais tarde receberia por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pois ele buscava uma cidade que tivesse alicerces, cujo arquiteto e construtor fosse Deus. Pela fé, Moisés, quando já era adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, considerando a humilhação por amor de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa futura. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ele perseverou, como quem vê aquele que é invisível. Lição bíblica, Salmo. Quão excelente é a tua amorosa bondade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens se refugiam à sombra de tuas asas. Eles ficarão abundantemente satisfeitos com a fartura da tua casa, e tu lhes darás de beber do rio dos teus prazeres, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz veremos a luz. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso me fizeste. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus elementos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quão preciosos também são para mim os teus pensamentos, ó meu Deus! Quão grande é a soma deles. Segundo Reis. Então uma mulher, dentre as esposas dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E o credor veio para levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu lhe disse: O que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser um pote de azeite. Então disse: Vai, toma emprestados potes de todos os teus vizinhos, sim, vasilhas vazias. Toma-os emprestados, mas não poucos. E quando entrares, fecharás a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derramarás o conteúdo em todas essas vasilhas, e separarás as que estiverem cheias. Então ela se afastou dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, que lhes trouxeram os utensílios, e derramou o conteúdo. E aconteceu que, quando as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. E ele lhe disse: Não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite,
paga a tua dívida e vive tu e teus filhos com o resto. Provérbios. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como seus lagares transbordarão de vinho novo. Mateus. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. E quando ele se sentou, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber, nem com seu corpo, com o que vestir. A vida não é mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que a roupa? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Segunda Epístola de Coríntios. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, for desfeita, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Pois nisso gememos, desejamos muito sermos revestidos da nossa casa celestial. Se assim for, estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois nós, que estamos nesse tabernáculo, gememos sobrecarregados, não porque desejamos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja absorvida pela vida. Ora, quem preparou para isso mesmo foi Deus, o que também nos deu o penhor do Espírito. Portanto, estejamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não pela vista. Eu lhes digo, pois, sejamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso, nos esforçamos para que, presentes ou ausentes, sejamos aceitos por Ele. Colossenses. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Agora lerei as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Pergunta: o que é substância? Resposta: substância é aquilo que é eterno e incapaz de discórdia e decadência. Verdade, vida e amor são substância, conforme as Escrituras usam essa palavra em Hebreus. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Espírito, sinônimo de mente, alma ou Deus, é a única substância verdadeira. O universo espiritual, incluindo o indivíduo, é uma ideia composta que reflete a substância divina do espírito. A substância, a vida, a inteligência, a verdade e o amor, que constituem a divindade, são refletidas em sua criação. E quando subordinarmos o falso testemunho dos sentidos corpóreos aos fatos da ciência, veremos essa verdadeira semelhança e reflexo em toda a parte. O universo, assim como o homem, deve ser interpretado pela ciência a partir do seu princípio divino, Deus, e então poderá ser compreendido. Mas quando explicado com base nos sentidos físicos e representado como sujeito a crescimento, amadurecimento e decadência, o universo, assim como o homem, deverão continuar sendo um enigma. O espírito é a vida, a substância e a continuidade de todas as coisas. O espírito é a única substância e consciência reconhecida pela ciência divina. Os sentidos materiais se opõem a isso, pois não existem sentidos materiais, pois a matéria não tem mente. No espírito não há matéria, assim como na verdade não há erro, no bem não há mal. É uma falsa suposição a noção de que existe uma substância, matéria, real, o oposto do espírito. O espírito, Deus, é infinito, é tudo. O espírito não pode ter oposto. A ideia de que a matéria é substancial ou possui vida e sensações é uma das crenças falsas dos mortais e existe apenas em uma hipotética consciência mortal. Portanto, à medida em que nos aproximamos do espírito e da verdade, perdemos a consciência da matéria. A admissão de que pode haver substância material exige outra admissão, a de que o espírito não é infinito e que a matéria é autocriadora, autoexistente e eterna. Disso se seguiria que existem duas causas eternas, em constante conflito. E, no entanto, afirmamos que o espírito é supremo e onipresente. Como Deus é a substância e o homem é a imagem e semelhança divina, o homem deveria desejar, e na realidade possui apenas a substância do bem, a substância do espírito, e não a matéria. A crença de que o homem possui qualquer outra substância ou mente não é espiritual e viola o primeiro mandamento: terás um só Deus, uma só mente. O homem mortal aparenta ter substância material, quando na verdade é imagem ou ideia. Ilusão, pecado, doença e morte surgem do falso testemunho dos sentidos materiais que, de um suposto ponto de vista externo, a distância focal do espírito infinito, apresenta uma imagem invertida da mente e da substância, com tudo de cabeça para baixo.
Na ciência divina, o homem é sustentado por Deus, o princípio divino do ser. A terra, por ordem de Deus, produz alimento para o uso do homem. Sabendo disso, Jesus disse certa vez: não vos preocupeis com a vossa vida, nem o que haveis de comer ou beber. Não presumindo da prerrogativa do seu Criador, mas reconhecendo Deus, o Pai e a Mãe de todos, como capaz de alimentar e vestir o homem, como faz com os lírios. O amor divino sempre atendeu e sempre atenderá a todas as necessidades humanas. Não é correto imaginar que Jesus demonstrou o poder divino de curar apenas um grupo seleto, ou por um período limitado, visto que o amor divino supre todas as necessidades da humanidade a cada instante. O milagre da graça não é milagre para o amor. Jesus demonstrou a incapacidade da corporalidade, bem como a capacidade infinita do espírito, ajudando assim o senso humano errante a fugir de suas próprias convicções e buscar segurança na ciência divina. A crença de que Deus habita a matéria é panteísta. O erro que afirma que a alma está no corpo, a mente na matéria e o bem no mal deve ser desmentido, e tais declarações devem cessar. Caso contrário, Deus continuará oculto da humanidade e os mortais pecarão sem saber que estão pecando, apoiar-se-ão na matéria em vez do espírito, tropeçarão na claudicação, cairão na embriaguez, definharão em doenças, tudo por causa de sua cegueira, de sua falsa percepção a respeito de Deus e do homem. A alma possui recursos infinitos para abençoar a humanidade, e a felicidade seria mais facilmente alcançada e mais segura em nossa posse se buscada na alma. Somente prazeres superiores podem satisfazer os anseios do homem imortal. Não podemos circunscrever a felicidade dos limites dos sentidos pessoais. Os sentidos não conferem prazer verdadeiro. Na infinitude da mente, a matéria deve ser desconhecida. Todas as coisas belas e inofensivas são ideias da mente. A mente as cria e multiplica, e o produto deve ser mental. A única justificativa para dar ouvidos a opiniões humanas e rejeitar a ciência do ser é a nossa ignorância mortal do espírito, ignorância que só se resolve com a compreensão da ciência divina, a compreensão pela qual entramos no reino da verdade na terra e aprendemos que o espírito é infinito e supremo. A capacidade humana é lenta para discernir e compreender a criação de Deus e o poder e a presença divinos que a acompanham, demonstrando sua origem espiritual. Os mortais jamais poderão conhecer o infinito, até que se despojem do velho homem e alcancem a imagem e semelhança espiritual. O que pode sondar o infinito? Como poderemos proclamá-lo, até que nas palavras do apóstolo, até que todos cheguemos na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, na medida da estatura, da plenitude do Cristo. O homem compreende a existência espiritual na medida em que seus tesouros de verdade e amor se expandem. Os mortais devem gravitar em direção a Deus. Seus afetos e objetivos devem se tornar espirituais, devem se aproximar das interpretações mais amplas do ser e obter um senso adequado do infinito, para que o pecado
e a mortalidade possam ser deixados de lado. Essa noção científica do ser, que abandona a matéria em favor do espírito, de modo algum sugere a absorção do homem pela divindade e a perda da sua identidade, mas confere ao homem uma individualidade ampliada, uma esfera mais vasta de pensamento e ação, um amor mais abrangente, uma paz mais elevada e permanente. Quando compreendermos que a vida é espírito, nunca na matéria, nem da matéria, essa compreensão se expandirá para a autossuficiência, encontrando tudo em Deus, no bem, e não necessitando de nenhuma outra consciência.